Oi, meu nome é Carlos Benami e nessa aula de História falaremos sobre a Baixa Idade Média, a crise do mundo feudal. O modelo político do sistema feudal funcionou para a nobreza e a Igreja Católica de forma sólida até o século XI, quando chegou ao seu auge. A partir desse período, o feudalismo começou a entrar em crise, fazendo surgir uma nova fase que se chamou a Baixa Idade Média. Vários foram os fatores que levaram ao declínio da Idade Média, dentre os quais destacam-se o renascimento comercial, que por meio das inovações tecnológicas dos instrumentos e das técnicas de uso melhorado do solo, a produção foi aprimorada, gerando excedente. O comércio, então, retornou com força total. Cruzadas. As caravanas financiadas pela Igreja para enfrentar os árabes e recuperar o domínio de Jerusalém colaboraram para a forte crise europeia. Peste negra. Doença transmitida pelo rato que devastou a Europa, matando milhões de pessoas. Guerras. Houve diversos conflitos na Europa, como a Guerra dos 100 Anos entre a Inglaterra e a França. A organização social. Durante a Alta Idade Média, a economia se baseou num sistema em que lotes de terra produziam a subsistência tanto dos camponeses quanto dos senhores feudais. Existia de fato uma centralização econômica baseada na servidão coletiva dos camponeses. A sociedade continuava formada por três classes e com a mesma rigidez de sempre. Ainda assim, ocorreram algumas mudanças nas relações sociais e no uso dos feudos. A Baixa Idade Média se caracterizou por um grande crescimento populacional, principalmente entre os séculos X e XIV. Nessa fase, a Europa chegou a ter uma população de 80 milhões de habitantes, muito maior do que cerca de 30 milhões da Alta Idade Média. Isso foi possível devido aos seguintes fatores: melhoras nas técnicas agrícolas de produção, que geraram o excedente posteriormente usado no comércio. Paz relativa, com uma enorme redução do número de conflitos e guerras. Expansionismo territorial quase inexistente. Período climático favorável à produção agrícola. Diminuição da escravidão, já que houve poucas guerras e, consequentemente, poucos prisioneiros de guerra. Na Alta Idade Média, a população europeia era em sua maioria rural e havia poucos centros urbanos. Essa situação se modificou a partir do século XII, período que ficou conhecido como Revolução Urbana. Vários centros populares, urbanos e comerciais surgiram, dando início às mudanças nas relações sociais, mas a sociedade europeia, na Baixa Idade Média, continuava rígida e hierárquica. Assim como na Alta Idade Média, as camadas sociais também eram três. O clero na Baixa Idade Média passou a ser dividido em clero secular, que se relacionava com a população de forma direta e nos feudos, e clero regular, que eram as ordens religiosas cujos membros passavam boa parte da vida nos mosteiros. Tanto o clero regular quanto o clero secular tinham origem na classe nobre. A aproximação da Igreja Católica com a cultura também foi decisiva nessa fase. O conhecimento passou a ser trabalhado nas universidades e não mais nos mosteiros. Surgiram então as universidades, com destaque para a que foi fundada em Bolonha, no século XI, e a de Paris, fundada em 1150. Nessas universidades, buscou-se estabelecer a separação entre a fé e a razão. A nobreza eram os donos das terras cultiváveis, os feudos, e ainda cobravam tributos aos servos. Os servos eram a classe social com poucos direitos políticos e econômicos, estavam presos às terras e deviam aos senhores feudais várias obrigações e tributos. Em troca, recebiam proteção econômica e militar. A economia, o renascimento comercial. Como vimos anteriormente, a economia feudal voltava-se para a subsistência, ou seja, para a sobrevivência dos servos e até mesmo da nobreza. Praticamente não existia comércio entre os feudos, apenas trocas de produtos além da caça e pesca nos mansos comunais. Inovações tecnológicas fizeram com que a agricultura de subsistência aos poucos passasse a gerar excedente de produção, que mais à frente aqueceram as relações comerciais. Entre as principais inovações, destaca-se a charrua, um arado feito de ferro
que melhorava bastante a preparação das terras para o plantio, além de diminuir o tempo de produção. Os moinhos hidráulicos, que facilitavam a irrigação das terras cultiváveis, e novas técnicas de plantio, como a rotação de cultura, que consistia em dividir as terras em partes, plantando-se em uma enquanto a outra fica em repouso. O surgimento da burguesia. Apesar de os feudos serem a estrutura econômica mais importante da Alta Idade Média, as relações de troca de produtos ainda existiam. Na Baixa Idade Média, alguns fatores foram decisivos para o renascimento comercial. Em primeiro lugar, o crescimento populacional que ocorreu em função da redução do processo de expansão territorial e as inovações tecnológicas que aumentaram a produção de alimentos. Em segundo lugar, o excedente de produção passou a ser usado no comércio, que era realizado nas chamadas feiras, localizadas nos centros urbanos. Enquanto nos feudos viviam os camponeses voltados para a produção agrícola, havia nos centros urbanos, ainda que de forma precária e tímida, comerciantes e artesãos que mantinham vivo, embora fraco, o comércio na Baixa Idade Média. Aos centros urbanos foi dado o nome de burgos, e seus habitantes eram chamados de burgueses, que formavam a classe denominada de burguesia. O surgimento dos burgos foi um fator que influenciou diretamente o renascimento comercial e a transformação econômica que levaria ao fim o sistema feudal. De início, os burgos surgiram dos próprios feudos e estavam sob o controle da própria nobreza, mas logo passaram a se separar dos feudos e a transformar os burgos em verdadeiras cidades. Assim, o que antes era um simples comércio passou a apresentar indústrias manufatureiras, que começou uma produção para atender principalmente a nobreza, que demandava artigos de luxo. Nessa relação comercial, a burguesia passou a se fortalecer e crescer, a ponto de se tornar a classe social mais rica e poderosa da Baixa Idade Média. Isso fica claro na aliança feita com a Igreja Católica, que passou a apoiar os burgueses, estimulando a garantia de seus direitos políticos, ao passo que os burgueses financiavam a construção e a reforma das igrejas. Mesmo com a aliança estabelecida com a Igreja Católica, havia divergências que mais tarde gerariam sérios conflitos entre os burgueses e o clero, porque muitos deles eram judeus, o que contrariava totalmente os cristãos católicos. Outra prática burguesa passou a gerar muitas críticas por parte do clero, era a usura, que era a cobrança de juros em função de empréstimos. Já a partir do século XIII, surgiram banqueiros e cambistas, que passaram a gerar atividades financeiras e cobrança de juros. Isso fez com que o comércio deixasse de ser realizado apenas entre os feudos próximos, passando a criar novas rotas tanto pelo mar quanto por terra. Com o desenvolvimento do comércio, o modelo feudal não atendia mais às necessidades da sociedade europeia na Baixa Idade Média. As mudanças ocorreram tanto nos feudos quanto nos burgos. Nos feudos, as obrigações dos servos, como a corvéia e as banalidades e a talha, foram eliminadas e a relação nos campos passou a ser assalariada. Nos burgos, o comércio já estava consolidado. Desse modo, surgiu uma nova forma de organização comercial, que seria responsável pela produção e distribuição dos produtos, conhecida como corporação de ofícios. A existência de dois modelos político-econômicos de produção na Baixa Idade Média da Europa produziu uma grande rivalidade, da qual o sistema feudal sairia como perdedor. Para o feudalismo, o bem maior era a própria terra, tendo subsistência como principal fator. Por outro lado, a burguesia comerciante via no lucro uma forma de enriquecer e fortalecer a economia. Essa disputa entre modelos econômicos foi, sem dúvida, um dos principais motivos para o fim do feudalismo. Outras causas incluem as cruzadas, a peste negra e a retomada dos conflitos bélicos. Por exemplo, a Guerra dos 100 Anos, travada entre Inglaterra e França. Como atividade, deixo essa pergunta para vocês. Qual a principal diferença entre o sistema de produção feudal e o renascimento cultural? Até a próxima aula.